Aposto que você está estudando para uma prova de farmacologia ou de fisiologia e você ainda não sabe qual a diferença entre um agonista e um antagonista. Então hoje eu tô aqui para te explicar. Meu nome é Letícia, seja bem-vindo ao Ciência com Letícia. Então eu vou falar sobre agonistas primeiramente, que é uma coisa mais fácil de entender. E eu queria que você se lembrasse de um filme, sabe, um filme? Um filme tem um protagonista, não tem? O protagonista é o personagem principal, né? É aquele que a história gira em torno daquele personagem, daquele ator principal, né? Então, com certeza, você já ouviu esse termo, protagonista. E se você parar para ver a palavra protagonista, repara que é protagonista, é o agonista primário, né? Então, o termo protagonista, ele vem do grego e ele significa ator principal. Então, agonista significa ator, aquele que atua, e o protagonista, aquele que atua de maneira primária, de maneira principal, de maneira primeira. E a mesma coisa na farmacologia, ou na fisiologia, ou na toxicologia, dependendo da matéria que você está estudando, tá? Então, vamos partir desse princípio. O agonista é aquele que atua, tá? Então, o agonista, simplesmente, ele é um ligante. Lembra que ligante é aquilo que se liga, né? Na bioquímica a gente tem esse conceito redundante. Ligante é aquele que se liga em algum lugar, seja numa enzima, num receptor, num transportador. Nesse caso, quando a gente fala de agonistas e antagonistas, a gente está falando de receptor, tá? E se você não lembra o que é receptor, eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card, explicando o que é receptor, tá? Mas acaba esse vídeo, depois você vai para esse vídeo do receptor. Então, lembrem que as nossas células, elas têm receptores que recebem sinais, tá? E esse receptor vai estar, por exemplo, na membrana plasmática, tá? O agonista, supondo que esse marca-texto, não estou fazendo propaganda, tá? Esse marca-texto é o agonista, tá? Esse agonista, o que ele vai fazer? Ele vem, se difunde, né? Você consumiu, vamos supor que é um fármaco, né? Você consumiu um fármaco que é agonista de um receptor X, tá? Ele vai chegar lá no receptor, por acaso, e ele vai interagir com este receptor, tá? Então, é como se fosse uma chave entrando no buraco da fechadura da porta da sua casa, por exemplo. Então, o agonista vai lá, encaixou e se ligou, interagiu com este receptor, tá? O que vai acontecer? Este fármaco, este composto sendo um agonista, ele interage com este receptor e ele gera uma resposta. Então, a gente fala que ele ativa o receptor, tá? Então, ele vai ativar esse receptor e vai gerar uma resposta intracelular. Seja ela uma resposta estimulatória, uma resposta inibitória, alguma resposta vai acontecer, tá? Então, seja lá a cascata de sinalização intracelular, não importa agora, tá? Importa a gente entender o conceito. Então, o agonista é aquela chave que entrou na fechadura, que é a chave, por exemplo, da porta da sua casa. Você tem a chave da sua casa. A chave da sua casa, ela vai entrar na fechadura, ela vai interagir, ou seja, ela vai girar dentro da fechadura, e essa interação faz a porta abrir, tá? Então, essa interação faz a porta abrir. Seja aí no mecanismo intracelular, seja uma abertura de canais iônicos, seja uma cascata de sinalização intracelular, alguma coisa vai acontecer com a ligação do agonista no receptor, tá? E ele vai exercer o seu efeito, seja ele qual for, ok? Esse é o conceito de agonista. Vai entrar na fechadura, vai girar a fechadura e vai fazer com que algo aconteça, com que a porta se abra, tá? Novamente, não necessariamente vai abrir um portão na célula, mas vai acontecer alguma coisa nessa célula, ok? Isso é um agonista. É o ator principal, aquele que liga no receptor e exerce um efeito, tá? O antagonista, volta na história do filme, né? O protagonista é o ator principal, o antagonista é aquele que atua contra o protagonista. E aqui é a mesma coisa, na farmacologia é a mesma coisa. A gente vai ter... Eu não peguei nada para imitar o antagonista. Eu vou pegar uma peça aqui do meu cenário para imitar o antagonista, tá? Então, novamente, temos o mesmo receptor na membrana da célula, tá? O antagonista, o que ele vai fazer? Ele também vai chegar e vai se ligar neste receptor, ok? Chegou e ligou no receptor. Vai acontecer algo?
Não vai acontecer nada. Ele vai ligar, ele vai interagir e não vai acontecer nada. Vai ter o quê? Ausência de resposta. Esse é o antagonista. Ele bloqueia o receptor. Aí o que acontece? Vamos supor que isso aqui seja um bloqueador de receptor adrenérgico, tá? Aquele que liga adrenalina, tá? Então você tem um antagonista ligado. Você tem uma chave na fechadura da sua casa, tá? Se o agonista, vamos pensar num agonista endógeno, ou seja, aquele que a gente produz, adrenalina, né? A gente produz adrenalina todo dia, tá? Então, eu tô lá fazendo exercício na academia, liberei adrenalina na corrente sanguínea. Se eu tô usando um antagonista do receptor adrenérgico, a adrenalina, ela tenta entrar no receptor e ela não consegue, tá? O que vai acontecer? Isso aqui é um bloqueador do receptor. O agonista, aquele ligante que é para ser o ligante que exerce o efeito, ele não consegue encaixar aqui, tá? Então, por isso que a gente fala que o antagonista é o bloqueador do receptor. Nenhuma outra molécula que encaixaria aqui vai conseguir encaixar, tá? Por isso que ele bloqueia o receptor, ele impede que outra chave se ligue na fechadura, tá? Então, vamos supor, é como se você tivesse na sua casa uma chave, isso seria meio burrice, né? Mas vamos pensar assim. Se tivesse uma chave que ela entra na fechadura da sua casa, só que você não consegue girar. Por quê? Porque não é a chave certa. O receptor só vai se ativar quando a chave certa estiver ligada, tá? Então, o antagonista, ele é um bloqueador do receptor, ok? Ele impede que algo aconteça nessa célula. Então, o que a gente tem quando um antagonista se liga no receptor é uma ausência de resposta. Tá? Enquanto que o agonista, quando ele liga no receptor, ele exerce uma resposta, seja ela qual for, naquela célula, tá? Então, o antagonista, ele só vai lutar contra o agonista, ele vai impedir que o agonista ou um ligante endógeno, como eu dei exemplo da adrenalina, se ligue naquele receptor. E daí nada acontece. Só que qual que é a questão? Se nada acontece, pode ser que isso tenha um efeito. De forma indireta. Por isso que existem fármacos que são bloqueadores, que são antagonistas, tá? Então, vamos voltar no exemplo lá do bloqueador adrenérgico, tá? Isso eu poderia falar em outro vídeo, né? Mas só para dar um exemplo para ficar mais claro. Então, vamos supor que eu treine, enfim, eu me estresse e a minha adrenalina tá alta, tá? Se eu usar um fármaco, por exemplo, um beta-bloqueador, que a gente chama, que é um antagonista do receptor adrenérgico, ou seja, ele vai ligar e vai bloquear, a adrenalina não consegue ligar. E qual seria, por exemplo, o efeito da adrenalina no coração? Seria aumentar a frequência cardíaca, aumentar a força de contração do coração, tá? Então, se a adrenalina não consegue ligar, o meu coração bate mais devagar por consequência, por ausência da sinalização de adrenalina. Entendeu? Então, novamente, agonista é aquele que liga no receptor e ativa esse receptor, faz com que aconteça algo, exerça um efeito dentro daquela célula. O antagonista, ele se liga no receptor, bloqueando, impedindo com que o ligante endógeno, por exemplo, adrenalina ou um outro fármaco que você consumiu, que seja agonista, se ligue nesse receptor, tá? E, como resultado, isso impede o efeito do agonista. Ou seja, a gente diz que é uma ausência de efeito naquela célula. Mas entende que a ausência de efeito pode, secundariamente, gerar uma mudança fisiológica no seu corpo? Como o exemplo que eu dei do beta-bloqueador, tá? Espero que tenha ficado claro esse exemplo. Mas quando eu tenho algo que bloqueia e impede a ação do agonista, por consequência, eu posso ter, por exemplo, a diminuição da frequência cardíaca no caso da adrenalina. Se ela não está funcionando, se algo está impedindo ela de ligar no receptor, ela não vai exercer o efeito dela. Então, como efeito secundário, um antagonista pode, por exemplo, baixar a frequência cardíaca quando eu falo de beta-bloqueadores, tá? Mas isso é só um exemplo, a gente teria 30 mil exemplos, mas eu posso gravar isso em outro vídeo, tá? Se esse vídeo foi útil pra você, se você entendeu, assim, ó, claramente a diferença entre agonista e antagonista, deixa o seu like e se inscreva no canal para conhecer mais de ciência com a Letícia. Beijo!